O silêncio do piano de cauda era ensurdecedor. Sofia sentava-se ali, as mãos pairando sobre as teclas de marfim e ébano, como se fossem asas prestes a alçar voo, mas presas por uma força invisível. Lá fora, a cidade pulsava com sua vida incansável, um eco distante da melodia que morria dentro dela. A luz do fim de tarde, dourada e preguiçosa, filtrava-se pela janela e pintava o chão, mas não conseguia acender a chama que um dia ardera em seus olhos. Era um espetáculo melancólico, a maestrina de um sonho, presa na própria orquestra de medos. Seu coração clamava por cada nota, por cada arpejo que outrora brotava espontaneamente de seus dedos, transformando a melancolia em sinfonias de pura emoção. Mas, toda vez, uma voz fria e calculista sussurrava em seu ouvido, um refrão incessante de "não é para você. Você não é boa o suficiente. O mundo lá fora é cruel." Não eram palavras de estranhos, mas sim a sua própria razão, aquela que devia protegê-la, que agora a sufocava. Ela sabia o que tinha que fazer, o que amava fazer, mas uma muralha invisível, erguida tijolo por anos de ceticismo e desilusão, impedia-a de sequer tocar a primeira tecla. O que ninguém imaginava era que por trás daquele silêncio forçado residia uma paixão que desafiava a própria lógica, um chamado tão profundo que ignorá-lo parecia uma afronta ao seu próprio ser. E hoje, mais do que nunca, esse chamado estava prestes a colidir com a dura realidade, de uma forma que ela jamais poderia prever. Sofia não era apenas uma musicista, era a melodia em pessoa. Desde criança, seus dedos encontravam nas teclas um refúgio, uma voz que as palavras não conseguiam expressar. Cresceu em um lar modesto, onde a música era um luxo, mas para ela era o próprio alimento da alma. Seus pais, embora sem recursos para custear escolas de ponta, faziam sacrifícios impensáveis para mantê-la em aulas de piano com uma velha professora, Dona Lúcia, que via em Sofia um brilho que ia além da técnica, a capacidade de sentir a música com cada fibra do seu ser. Seus dias eram divididos entre os estudos obrigatórios e as horas infindáveis dedicadas ao piano. Sofia não só tocava, ela dialogava com as composições. Bach ganhava uma nova profundidade sob seus dedos. Chopin chorava com uma intensidade que fazia os poucos ouvintes prenderem a respiração. E suas próprias improvisações eram como poesia em movimento, pintando paisagens sonoras que transcendiam o pequeno cômodo onde praticava. As pessoas da vizinhança, mesmo as mais céticas, paravam para ouvir quando a janela de seu quarto estava aberta, arrebatadas por uma arte tão pura e sincera. No entanto, o mundo real começou a impor suas regras. O conselho de amigos bem-intencionados, a pressão por uma carreira estável e os próprios sussurros internos sobre a dificuldade de viver de arte começaram a erodir a confiança inabalável de sua infância. Aos poucos, a paixão foi sendo embalada em caixas de "talvez um dia, se fosse mais fácil, não é prático." Aquela Sofia que respirava música cedeu lugar a uma versão mais cautelosa, pragmática, mas profundamente infeliz. Ela tentara outros caminhos, trabalhos que pagavam as contas, mas nenhum preenchia o vazio. Era como ter um oceano dentro de si e viver em um deserto. E o pior de tudo, ela estava começando a acreditar que esse era o seu destino. Mas a semente de sua verdadeira essência ainda pulsava teimosa sob a camada de conformidade. E em breve, a vida lhe apresentaria um espelho que refletiria a Sofia que ela havia esquecido, mas que nunca deixara de existir. O convite para o jantar de aniversário do tio Roberto, um empresário bem-sucedido e pragmático, era sempre uma provação para Sofia. A mesa farta, a iluminação brilhante e o burburinho de conversas sobre investimentos e oportunidades contrastavam dolorosamente com a melodia silenciada em seu peito. Naquela noite em particular, um primo distante, Marcos,
recém-formado em finanças, lançou uma pergunta que a atingiu como um golpe inesperado. E você, Sofia, continua com essa história de música? Não achou algo mais sólido para fazer da vida? A sala silenciou por um instante, e todos os olhares curiosos caíram sobre ela. O tio Roberto, com um sorriso de escárnio mal disfarçado, completou. Ah, Marcos, a Sofia sempre foi a nossa artista. É uma pena que a arte não pague as contas, não é, minha querida? Sofia sentiu o rubor subir-lhe ao rosto, as palavras presas na garganta. Era como se a melodia que tentava desesperadamente ressurgir fosse brutalmente esmagada. Seus olhos vagaram pelo rosto de sua mãe, que tentava oferecer um sorriso de apoio, mas que carregava a mesma preocupação silenciosa. Naquele instante, a humilhação não veio apenas das palavras dos outros, mas da sua própria incapacidade de reagir, de defender aquilo que mais amava. Era como se a razão, que tanto a oprimia, se materializasse naqueles olhares e risadas contidas. Ela se viu como uma tola, uma sonhadora ingênua, presa em um mundo que não valorizava a beleza que ela tinha para oferecer. A paixão, antes um fogo inextinguível, parecia agora apenas uma brasa fraca, quase extinta pelo vento gélido do desdém. Ela queria gritar, queria que um som, uma nota, qualquer coisa, saísse de dentro dela e calasse o riso. Mas tudo o que ouviu foi o eco da voz de seu tio, perfurando sua alma. É hora de crescer, Sofia. A vida não é um palco. Mal sabia ela que, às vezes, é justamente nos momentos mais escuros que a verdadeira luz começa a brilhar. A cena no jantar do tio Roberto não foi um incidente isolado. Era o resumo perfeito do conflito que consumia Sofia dia após dia. De um lado, pulsava a chama inextinguível de sua paixão pela música, um desejo visceral de criar, de expressar-se através das melodias que habitavam seu universo interior. Era o coração que gritava por liberdade, por palco, por cada nota a ser partilhada com o mundo. As composições borbulhavam em sua mente, arranjos complexos e harmonias celestiais, prontas para serem transformadas em som. Ela sentia a música como uma segunda pele, uma extensão de sua própria alma. Do outro lado, erguia-se a muralha implacável da razão, alimentada pelo medo do fracasso, pela necessidade de segurança e pelas vozes, tanto internas quanto externas, que a advertiam sobre a irrealidade de seu sonho. Como você vai pagar as contas? A arte é para poucos. Seja prática, Sofia. Essas frases ecoavam em sua cabeça, construindo uma prisão invisível para sua alma criativa. O peso das expectativas sociais, a dificuldade de encontrar uma estabilidade financeira na área e a própria incerteza de seu talento, constantemente questionada pelos que a rodeavam, criavam uma barreira quase intransponível. Ela passava noites em claro, oscilando entre a euforia de uma nova ideia musical e a angústia de saber que talvez nunca a concretizaria. O violoncelo, que uma vez foi seu melhor amigo, jazia intocado no canto da sala, coberto por um véu fino de poeira e arrependimento. O piano, um gigante silencioso, observava sua luta. O conflito não era externo, era uma guerra civil em sua própria alma, onde o general Coração e o general Razão travavam batalhas diárias, deixando um rastro de exaustão e paralisia. Ela sabia que precisava fazer uma escolha, mas o pavor de qual lado vencer seria aterrorizante. O que Sofia ainda não percebia é que a verdadeira batalha não era entre a paixão e a prudência, mas sim contra a voz que a impedia de ousar, de se entregar ao propósito para o qual talvez ela tivesse nascido. E essa voz estava prestes a ser desafiada de uma maneira que mudaria o curso de seu destino para sempre. Após o jantar constrangedor, Sofia decidiu que era hora de tentar uma última vez, uma tentativa desesperada de provar a si mesma e aos outros
que a música não era uma fantasia vazia. Havia um concurso de novos talentos na cidade, organizado por uma produtora local, que prometia expor os vencedores a oportunidades reais. Reunindo toda a coragem que lhe restava, passou noites em claro compondo uma peça que sentia ser a mais pura expressão de sua alma. A melodia do despertar. Cada nota era uma oração, cada pausa um suspiro de esperança. O dia da audição chegou, carregado de uma mistura avassaladora de nervosismo e expectativa. O palco era pequeno, mas para ela parecia um abismo. Diante de jurados de semblante sério e uma plateia esparsa, Sofia fechou os olhos, respirou fundo e deixou que suas mãos tocassem as teclas. A música fluiu, um rio de emoções, complexo e belo, exatamente como ela imaginara. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio profundo pairou na sala, seguido por aplausos mornos e protocolares. Um dos jurados, um senhor de óculos finos e olhar cansado, pigarreou. Senhorita Sofia, sua técnica é inegável e a composição tem mérito artístico, mas, sejamos francos, é muito etérea. O mercado hoje busca algo mais comercial, mais direto ao ponto. As pessoas não querem pensar tanto, sabe? Querem algo que grude na cabeça, que venda. Não vejo a melodia do despertar em nenhuma playlist de sucesso. As palavras caíram sobre ela como pedras frias, esmagando a frágil esperança que havia cultivado. Outro jurado acrescentou: talvez você deva considerar o ensino ou tocar em eventos menores. É um talento, sim, mas falta apelo de massa. A rejeição não veio com gritos ou desprezo, mas com a frieza calculista da razão de mercado. Foi ainda mais doloroso. O sonho, antes quebrado em pedaços, agora parecia ter sido moído até virar pó. Sofia sentiu um vazio gélido, uma verdade cruel se instalando. Seu coração queria, mas o mundo real impedia. Enquanto descia do palco, as luzes pareciam ofuscar, as vozes dos jurados ecoavam como sentenças finais. Foi o momento em que a última gota de fé na sua música pareceu esvair-se, levando consigo uma parte essencial de quem ela era. Mas longe de saber, a escuridão que a engolia naquele instante não era o fim, mas sim a porta de entrada para um caminho que a levaria a um encontro inesperado e uma pergunta que a faria duvidar de tudo o que considerava verdade. Nos dias que se seguiram à audição, Sofia mergulhou em um poço de desânimo. O piano permaneceu mudo, a tampa abaixada como uma lápide sobre suas ambições. Cada nota que tentava formar em sua mente era abafada pelo eco das palavras dos jurados. Etérea, não comercial, falta apelo de massa. Ela se obrigou a aceitar a realidade, buscando vagas de emprego em áreas completamente alheias à música, com uma eficiência dolorosa e fria. Tentava convencer-se de que era o caminho sensato, o caminho dos adultos, o caminho da razão. Mas à noite, quando o silêncio da casa era absoluto, algo se mexia dentro dela. Uma melodia suave, quase um sussurro, começava a tocar em sua mente. Não eram as complexas harmonias que ela havia composto para o concurso, mas algo mais simples, mais puro, uma canção que remetia à sua infância, aos dias em que a música era apenas alegria e expressão. Era a voz de Dona Lúcia, sua velha professora, parecendo ressoar. Sofia, a música não é para os ouvidos, é para a alma, e a sua alma canta. Ela tentava ignorar, jogava-se na cama, mas a melodia persistia, insistente. Era a voz da verdadeira Sofia, aquela que havia se calado, que agora, ferida, mas não morta, começava a reivindicar seu espaço. Era um chamado que vinha de um lugar muito profundo, que não se importava com estatísticas de mercado ou opiniões de jurados. Era o pulsar de sua própria essência, lembrando-a de que a música era parte dela, tão vital quanto a respiração. Não era uma escolha, era quem ela era. Uma noite, enquanto tentava dormir,
A imagem do violoncelo empoeirado veio à sua mente e, com ela, a sensação de traição. Ela não havia apenas abandonado seu sonho, havia abandonado a si mesma. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, não de tristeza, mas de um reconhecimento profundo. "O que eu estou fazendo?", murmurou para o vazio. A razão podia gritar, o mundo podia zombar, mas o coração dela ainda batia no ritmo de uma canção. E aquele ritmo estava começando a ficar mais forte. E foi nesse momento de profunda introspecção, quase uma rendição à sua própria verdade, que uma ideia inusitada, quase louca, começou a germinar em sua mente, prometendo desafiar todas as razões que a haviam aprisionado. A melodia incessante em sua mente se tornou um catalisador. Certa manhã, Sofia acordou com uma estranha sensação de clareza, como se a névoa do desânimo tivesse se dissipado, ao menos momentaneamente. O piano, antes um lembrete doloroso de suas falhas, agora a chamava, não com a urgência de um palco, mas com a ternura de um velho amigo. Ela caminhou até ele, hesitante. Seus dedos, que tremiam ao pensar em tocar para jurados, agora repousavam sobre as teclas frias, sentindo a textura do marfim, a memória do som. Não era um retorno triunfante, nem uma declaração de guerra à razão. Era um movimento pequeno, quase furtivo, uma concessão mínima ao seu coração. Ela não buscou as composições complexas que a levaram à humilhação, mas sim as melodias simples de sua infância, as canções que Dona Lúcia a ensinara. A primeira nota soou vacilante, desafinada, um eco fraco do que já fora. Mas então, uma segunda nota, uma terceira e logo, uma sequência de acordes simples encheu o ambiente, quebrando o silêncio opressor que havia se instalado. Era uma canção de ninar, suave e melancólica, mas que trazia consigo um conforto surpreendente. Cada acorde era uma pequena vitória contra a voz que dizia desista. Era uma reafirmação silenciosa de que, apesar de tudo, a música ainda habitava nela. Não havia plateia, não havia crítica, apenas Sofia e seu piano, num reencontro tímido. Ela tocava não para ser avaliada, mas para ser. Naquele momento a música não era um meio para um fim, mas o próprio fim. E enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas, um pensamento inesperado surgiu. Talvez o problema não fosse a música, mas a forma como ela tentava vivê-la, buscando a aprovação externa ao invés da satisfação interna. Ainda havia medo, sim, e a razão ainda sussurrava sobre as dificuldades, mas havia também uma pequena e teimosa luz acesa. Ela estava começando a entender que a verdadeira superação não viria de grandes feitos, mas de um ato simples de rebelião contra a desistência. E o que ela faria a seguir, impulsionada por essa nova perspectiva, a colocaria frente a um obstáculo que parecia intransponível, mas que, paradoxalmente, seria o primeiro passo para o seu milagre. A pequena chama que Sofia acendera ao piano foi rapidamente ameaçada por um vento gélido da realidade. Sua mãe, que sempre fora a rocha silenciosa da família, começou a sentir dores fortes, uma condição crônica que exigiria tratamentos caros e exames frequentes. O sorriso de preocupação que antes era apenas uma sombra no rosto da mãe, agora se transformava em uma angústia visível. O dinheiro, que já era escasso, tornou-se um fardo insuportável. De repente, a música não era apenas um sonho irrealista. Era um luxo que a família não podia mais se dar, e Sofia sentia-se egoísta sequer em pensar nela. A voz da razão, que ela havia conseguido silenciar por alguns dias, retornou com uma fúria avassaladora, ecoando as palavras do tio Roberto e dos jurados. Como você pode pensar em tocar piano quando sua mãe precisa de você? Isso não paga as contas. Isso não é uma profissão. As teclas do piano, que há pouco a convidavam, agora pareciam zombar de sua irresponsabilidade. A culpa a corroía por dentro,
Uma sensação de que, ao seguir sua paixão, ela estava abandonando aqueles que mais amava. A promessa de um emprego estável, mesmo que insatisfatório, começou a parecer a única saída, a única atitude certa. Ela buscou agências de emprego, preencheu formulários online, tentou forçar um entusiasmo que não sentia. Cada entrevista era um martírio. Cada oferta que não tinha nada a ver com sua alma era um prego em seu caixão musical. Era como se estivesse assinando um contrato com o silêncio, abrindo mão de sua essência por uma falsa segurança. O violoncelo continuava lá, empoeirado, e o piano agora parecia um amigo traído. A resistência não era mais apenas uma voz interna, era uma circunstância avassaladora que a empurrava de volta para o abismo, mais profundo do que antes. Ela se sentia encurralada, sem saída, o coração dilacerado entre o querer e o dever. O que fazer quando a maior resistência não vem de estranhos, mas das próprias necessidades daqueles que amamos? Sofia sabia que precisava de um milagre, um sinal. Mas como ele poderia surgir em meio a tanta desesperança? E o mais assustador, e se esse milagre não viesse? Os dias se arrastavam, cinzentos e pesados, um reflexo do estado de espírito de Sofia. Cada boleto médico, cada medicamento para sua mãe era uma martelada em sua alma, quebrando os últimos fragmentos de sua convicção. As melodias em sua mente, antes insistentes, agora eram apenas ecos distantes, abafados pela cacofonia das contas e dos EC. Ela se pegava olhando para o piano, não com carinho, mas com um misto de ressentimento e culpa. Que direito eu tenho de sonhar com isso, com tanta coisa errada acontecendo? Pensava. A música, que deveria ser sua força, tornava-se um símbolo de sua irresponsabilidade, de sua incapacidade de ser adulta, sensata. A dúvida roía-lhe as entranhas. Não era apenas uma dúvida sobre seu talento ou seu futuro. Era uma crise de fé. Fé na sua paixão, fé em si mesma e, o mais doloroso, fé em algo maior. Se a música era seu chamado, sua verdadeira essência, por que Deus ou o universo permitia que tantos obstáculos se erguessem? Por que a dor da sua mãe? Por que a humilhação? Parecia que cada passo que ela tentava dar em direção à sua verdade era recebido com um soco, um aviso para desistir. Ela se sentia abandonada, uma barca à deriva num mar de incertezas, sem vela e sem bússola. As palavras de Dona Lúcia, que antes a confortavam, agora pareciam promessas vazias. Ela já não conseguia mais tocar. Seus dedos não encontravam as teclas. Suas composições pareciam bobas, infantis. O som que esperava ouvir era apenas o ranger da madeira velha do piano, um gemido de um instrumento tão abandonado quanto sua própria alma. Será que eu estava errada o tempo todo? Murmurava para si mesma, os olhos marejados fitando o teto. Será que a razão sempre esteve certa e eu sou apenas uma sonhadora tola? A esperança, aquele frágil fio que a mantivera de pé, parecia prestes a se romper, deixando-a cair em um abismo sem fundo. Foi nessa escuridão, nesse questionamento de tudo o que um dia acreditou, que um encontro inesperado estava prestes a acontecer, um encontro que não apenas desafiaria sua razão, mas que a forçaria a confrontar a verdadeira natureza da fé. E o que ela veria a seguir mudaria completamente sua perspectiva sobre o que é um milagre. Em meio à voragem da sua crise, enquanto Sofia vasculhava anúncios de emprego em cafés com Wi-Fi gratuito, fugindo do silêncio opressor de casa, ela encontrou um panfleto inusitado. Estava amarrotado e quase escondido sob uma pilha de jornais velhos em um mural comunitário. O título, escrito à mão com uma caligrafia um tanto torta, dizia: Música para o Espírito, voluntários necessários. A ideia de música para o espírito, num momento em que o dela estava tão esmagado, parecia uma ironia cruel.
No entanto, algo na simplicidade do panfleto, na falta de qualquer pretensão comercial, a intrigou. Indicava um pequeno centro comunitário no bairro antigo da cidade, um lugar que ela nunca havia notado antes. O horário da reunião de voluntários era naquela mesma tarde. Não tenho nada a perder, pensou, com um suspiro de cansaço, mais por inércia do que por esperança. Ao chegar ao local, uma construção modesta, com paredes descascadas, foi recebida por um homem de cabelos brancos e sorriso acolhedor, cujos olhos carregavam uma doçura peculiar. Seu nome era Elias, e ele era o coordenador do projeto. Estamos procurando pessoas que amem a música e que queiram compartilhá-la com quem mais precisa, explicou ele, sua voz suave como uma melodia antiga. Temos um grupo de idosos, alguns pacientes em recuperação e até crianças de rua que vêm aqui. A música é o único remédio que eles aceitam de bom grado. Elias mostrou-lhe a pequena sala de música. Para a surpresa de Sofia, no centro dela, havia um piano vertical, antigo, mas bem cuidado, com as teclas um pouco gastas, mas com um brilho de quem ainda tinha muitas histórias para contar. Ao lado, um violoncelo encostado na parede, idêntico ao dela, mas sem poeira. O ar do lugar era diferente. Não havia a pressão do desempenho, nem o olhar crítico dos jurados, apenas uma quietude convidativa. Enquanto Elias falava sobre a importância da música para trazer conforto, esperança e um senso de comunidade àquelas almas, Sofia sentiu uma pontada. Não era a dor da humilhação, mas uma vibração estranha, um eco do seu próprio chamado, que ressoava com as palavras dele. Elias terminou. Não pagamos em dinheiro, Sofia. Pagamos em sorrisos, em almas aliviadas. É o que podemos oferecer. Naquele instante, algo dentro de Sofia, que ela pensava estar morto, piscou. Era uma oferta que não envolvia fama, dinheiro ou aprovação, mas sim o que ela mais precisava. A chance de tocar, de ser útil, de sentir a música novamente, sem as amarras da razão ou do mercado. Era uma ajuda inesperada, disfarçada de pedido de ajuda. O encontro com Elias e a atmosfera acolhedora do centro comunitário foram como um bálsamo para a alma ferida de Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, a música não parecia uma carga, mas uma libertação. A proposta de Elias de pagar em sorrisos e almas aliviadas ressoou com uma verdade que os júris e os empresários jamais poderiam compreender. Ela percebeu que, em sua busca desesperada por reconhecimento e estabilidade, havia se esquecido do verdadeiro propósito da sua arte. A nova mentalidade não veio como um estalo mágico, mas como um amanhecer gradual. Começou a se voluntariar no centro, primeiro com hesitação, depois com uma dedicação crescente. Tocava para os idosos, cujos olhos marejavam de lembranças ao ouvir melodias de sua juventude. Cantava para as crianças, que a olhavam com admiração pura, sem julgamentos ou expectativas comerciais. Para os pacientes em recuperação, suas notas eram um bálsamo, um momento de paz em meio à dor. Naqueles pequenos e significativos atos, Sofia encontrava um sentido que a aprovação externa jamais lhe dera. Ela ainda tinha suas preocupações com a saúde da mãe e as contas, mas a música, antes a fonte de sua angústia, agora se tornava sua força. Ela não estava ignorando a realidade, estava redefinindo seu próprio conceito de sucesso. Sucesso não era mais um contrato de gravadora ou um salário gordo, mas a conexão genuína que suas notas criavam, a alegria que conseguia despertar, a pequena diferença que podia fazer na vida de alguém. Ela começou a ver sua paixão não como um fardo, mas como uma ferramenta, um dom que podia ser usado para um bem maior. O piano em casa, antes silenciado pela vergonha, agora era visitado com um novo propósito. Sofia não ensaiava para impressionar,
mas para encontrar novas formas de tocar para seu novo público. Um público que valorizava a música por sua essência, não por seu valor de mercado. Aquela voz fria da razão ainda tentava se intrometer, mas agora Sofia tinha uma resposta. Os sorrisos que ela via eram o seu pagamento, e o bem-estar dos outros era a sua recompensa. Era uma nova perspectiva que a preparava para um futuro que ela jamais poderia ter imaginado, um futuro onde sua paixão e seu propósito finalmente se alinhariam. Impulsionada por essa nova clareza e pela satisfação que encontrava no centro comunitário, Sofia percebeu que não poderia mais viver dividida. A paixão pela música, que antes a sufocava com expectativas, agora a nutria com propósito. Ela decidiu que a música não seria mais um luxo ou um sonho distante, mas a base de sua contribuição ao mundo, não importando o comercial ou o prático. Sua ação transformadora começou de forma humilde. Uma tarde, enquanto tocava uma peça suave para os idosos no centro, percebeu que um deles, um senhor chamado Antônio, que sofria de Alzheimer, esboçava um sorriso e até murmurava uma melodia antiga. O momento foi um flash de inspiração. Sofia se lembrou das dificuldades de sua própria mãe e pensou, e se a música pudesse ser mais do que entretenimento, se pudesse ser um veículo de cura, de conexão, de memória? Com essa ideia em mente, Sofia abordou Elias, que a ouviu com atenção e um brilho nos olhos. Ela propôs expandir o trabalho do centro, não apenas oferecendo música, mas criando um programa terapêutico focado na memória e no bem-estar, usando composições personalizadas e interações musicais para idosos e pessoas com desafios de saúde. Ela ofereceria suas horas, seu conhecimento, sua paixão, sem pedir nada em troca, exceto a chance de ver o impacto de seu trabalho. Mas e as suas contas, de Sofia? Perguntou Elias com uma preocupação genuína. E a sua mãe? Sofia respirou fundo. A música me alimenta de um jeito que o dinheiro sozinho nunca fez, Elias. E eu confio que se eu fizer o que é certo, o resto se ajeitará. Além disso, se eu puder ajudar outros como minha mãe, ou trazer um pouco de alívio, isso vale mais do que qualquer salário. Ela sabia que não era uma solução mágica para seus problemas financeiros, mas era um passo, um ato de fé em sua vocação, que a tirava da paralisia. A ação transformadora de Sofia não foi procurar um palco maior, mas sim construir um propósito mais profundo. Ela começou a pesquisar sobre musicoterapia, a adaptar suas composições, a criar pequenas melodias que pudessem ser usadas em exercícios de memória e relaxamento. A cada nota que escrevia e tocava, a culpa diminuía, substituída por uma energia renovada. Ela não estava mais fugindo de sua paixão. Estava abraçando-a, não para o mundo, mas para aqueles que precisavam dela. Essa decisão, tomada com o coração e a mente alinhados, era o primeiro tijolo na ponte que a levaria de volta ao seu verdadeiro eu. A iniciativa de Sofia de usar a música de forma terapêutica no centro comunitário começou a render frutos surpreendentes, pequenos milagres diários que aqueciam sua alma. O senhor Antônio, antes quase catatônico, agora esboçava frases completas e até cantava trechos de antigas canções quando Sofia tocava. As crianças, antes inquietas, acalmavam-se com suas melodias suaves, e os pacientes em recuperação relatavam melhoras no humor e na disposição. A música de Sofia não era comercial, mas era inegavelmente curativa. A maior prova, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Uma das enfermeiras do centro, impressionada com os resultados que via, comentou sobre o trabalho de Sofia com um médico renomado, especialista em neurologia, que pesquisava os efeitos da música no tratamento de doenças degenerativas. Intrigado, o médico visitou o centro, observou as sessões de Sofia e ficou profundamente impressionado.
não apenas com a sensibilidade de suas composições, mas com a metodologia intuitiva que ela havia desenvolvido. Algumas semanas depois, Sofia recebeu um telefonema. O médico queria convidá-la para integrar sua equipe de pesquisa em um hospital de referência. Oferecia um salário justo que permitiria cobrir os tratamentos da mãe e dar uma estabilidade que ela tanto buscava, além de financiar seus estudos em musicoterapia e pesquisa. Ele estava convencido de que a melodia do despertar, que antes fora rejeitada por ser etérea demais, era, na verdade, a chave para um novo protocolo de tratamento. O milagre não veio como um contrato de gravadora ou um palco lotado, mas como uma validação profunda e um caminho para integrar sua paixão e seu propósito. Ela não precisou abrir mão de sua arte pela razão. A razão encontrou um lugar para sua arte. Sua mãe, vendo a felicidade e a realização nos olhos de Sofia, e com a promessa de um tratamento melhor, começou a apresentar sinais de melhora em seu próprio estado de saúde, alimentada pela esperança e pela tranquilidade. Sofia tocou seu violoncelo novamente, mas desta vez não era por obrigação ou para provar algo a alguém. Era com a alegria pura de quem reencontra um velho amigo, e suas notas, antes cheias de angústia, agora ressoavam com gratidão e um profundo senso de paz. Ela não havia vendido sua alma, nem abandonado sua arte. Pelo contrário, ao se entregar a ela sem esperar nada em troca, a música a havia salvado, e agora, através dela, ela poderia ajudar a salvar outros. O milagre foi a descoberta de que o verdadeiro valor da música não estava nos aplausos, mas na conexão, no cuidado e na capacidade de transformar vidas, inclusive a sua própria.